deixarei órfãos. Isso quer dizer que Deus jamais vai nos abandonar. Mesmo diante das nossas situações de infidelidades a Ele, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante da nossa falta de fé, mesmo diante da nossa falta de obediência aos seus projetos, a frase continua fazendo o mesmo efeito: não vos deixarei órfãos. Mas para que a gente possa se sentir verdadeiramente filhos de Deus, para que nós possamos abraçar esse Deus que é Pai, nós precisamos tirar aquelas manchinhas de pecado que o mundo foi acumulando no nosso coração ao longo da nossa vida. Por isso, o ato penitencial antes da Eucaristia, antes de cearmos, é exatamente esse momento em que eu tiro a roupa velha, a roupa suja. E vocês jovens que fizeram experiência esse final de semana sabem muito bem o que é sujar uma roupa. Estavam lá no meio do barro. Imagine a alma suja. Imagine a gente se afastar de Deus pela sujeira da nossa alma, que nós muitas vezes insistimos em não lavar, cometendo outros pecados e fazendo com que a graça não entre dentro da nossa vida. Por isso, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas infidelidades, pelas vezes que nós não fomos os filhos que deveríamos ser, pelas vezes que não fomos os pais que deveríamos ser, pelas vezes que não fomos o amigo que deveríamos ser. Por tudo isso, peçamos a misericórdia de Deus para que possamos celebrar esta Eucaristia com toda a dignidade que ela merece. Deus vai estar presente no nosso meio. Daqui a pouquinho Deus se fará pão presente no nosso meio, presença viva, presença real. Eu não posso ficar com a roupa suja diante dele, mas para que eu possa também me aproximar dele, eu não posso somente trocar a roupa suja, eu preciso tomar um banho da misericórdia de Deus. Aí sim, tudo limpo, eu posso me aproximar de Deus e pedir que Ele cure as minhas feridas, que Ele me faça homem e mulher novos, restaurados pela sua misericórdia. Cantemos. Eles aderiram a essa proposta. Então nascia ali mais uma comunidade, fora dos muros de Jerusalém. Começava, portanto, a aparecer uma comunidade de homens livres. Porque quanto mais a minha opção por Cristo, ela é acentuada na minha vida, mais livre eu me torno. O resultado da pregação dos discípulos, principalmente de Filipe, lá na Samaria, resultou na conversão de quase todos os samaritanos, sem impor nada, somente por escutar a palavra de Deus. Uma comunidade iluminada pela luz libertadora, que possuía a vida que vinha de Deus. E o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele descreve muito bem essa realidade de homens novos, de homens cheios de vida, dizendo o seguinte: muitos espíritos impuros saíam, os coxos, os paralíticos eram curados. Ou seja, tudo aquilo que me impedia de
estar próximo de Jesus, de fazer a minha opção por Jesus, agora já não era mais empecilho. Mas atenção, meus irmãos, a cura, ela começa de dentro para fora. Quando ele fala de cura, muitos paralíticos eram curados, espíritos impuros saíam. Ele está querendo dizer que muitos corações foram restaurados. Eu não posso experimentar cura se por dentro não está curado, senão é uma coisa muito superficial. A cura acontece passo a passo. Primeiro, o que precisa estar curado é meu coração. Quando o coração está curado, aí eu experimento das outras curas. Aí eu experimento da graça que Deus derrama a todo instante na minha vida. Depois, o texto continua dizendo que faltava mais alguma coisa, para que aquela adesão não fosse só superficial. Senão ia acontecer o que está acontecendo no nosso meio hoje. Várias igrejas sendo abertas a todo instante, cada uma com uma proposta mais espetacular do que a outra. Mas e quando chega as provações? Aí começa a pular de igreja, não para nunca, porque a primeira leitura responde. Chamaram Pedro e João, e esses dois impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, comunidade que não tem o Espírito Santo é comunidade que caminha para o fracasso, é comunidade fogo de palha, é comunidade de gente fingida, de gente falsa, porque não tem o reavivamento do Espírito Santo a todo instante. É o Espírito que nos anima a todo instante, é o Espírito que dinamiza a comunidade, é o Espírito que faz nascer homens e mulheres novos. Portanto, é o Espírito que faz com que cada homem e cada mulher renasça a toda manhã. Por isso que a Igreja Católica existe há mais de 2000 anos, porque o Espírito a faz renascer a todo instante. E quando a gente se deixa modelar por esse Espírito, a gente também renasce. Muitas vezes morre dentro de nós o homem velho para nascer um homem novo, e essa morte pode ser dolorida para alguns, mas é preciso acontecer para que a comunidade seja totalmente uma comunidade animada pela ação do Espírito Santo. Depois, a nossa segunda leitura, carta de São Pedro. Começou essa carta alguns domingos atrás, em que Pedro chamava a comunidade a encorajar-se diante das dificuldades. Depois Pedro continuava chamando a comunidade a viver a santidade. É preciso ser santo. E ele até dizia o porquê que era preciso ser santo. Porque Deus pagou um preço muito alto pela vida de cada um de nós. Não foi preço pago com prata, com ouro, foi um preço pago com o sangue precioso do seu Filho. Portanto, meus irmãos, é obrigação nossa ser santo. Olha só a ousadia de Deus. Trocou a nossa liberdade pelo sangue do seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida. O seu Filho foi sacrificado. Por isso, a nossa resposta a esse grande sacrifício de Deus por nós é uma vida santa, é uma vida voltada para as coisas de Deus. Depois, ele convidava de novo a comunidade a viver a esperança. E hoje o texto exorta para que a comunidade viva a fidelidade aos compromissos assumidos no dia do batismo. E o autor continua lembrando que Cristo percorreu o caminho da cruz antes de chegar à ressurreição. Portanto, cristão é aquele homem, é aquela mulher que reconhece no seu coração a santidade de Cristo. E a partir desse reconhecimento brota a confiança, brota a esperança. E a carta diz: só assim nós vamos poder enfrentar as perseguições, nós vamos poder enfrentar as calúnias com a cabeça erguida. E depois, no finalzinho, o texto exorta para a gente dispor, para a gente apresentar sempre as razões da nossa fé, para a gente apresentar as razões pelas quais a gente acredita.
dar testemunho daquilo que acreditamos, com modéstia, com delicadeza, com respeito, mostrando amor para com todos, até mesmo para com aqueles que nos perseguem. Será dessa forma, diz a segunda leitura, que os perseguidores ficarão desarmados. Versículo 16 da nossa segunda leitura. E diz o texto no finalzinho que é melhor sofrer praticando o bem, se for vontade de Deus, do que praticando o mal. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, capítulo 14 do Evangelho de São João. E o capítulo 14 nos coloca lá na última ceia, quando Jesus está reunido com os 12, poucas horas antes de sofrer a sua paixão. Jesus começa a dar as últimas instruções para os discípulos. Era como se Jesus estivesse lendo o seu testamento. Eu vou para o Pai, mas fica aqui as regras. E a maior regra, e a principal de todas, é que vocês vivam o amor. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que é que não passava na cabeça daqueles 12, quando Jesus estava dando essas últimas instruções? Uma pergunta certamente o coraçãozinho daqueles dois fazia: será que nós vamos conseguir agora caminhar sem Cristo? Será que nós vamos conseguir enfrentar todo o desafio do mundo sem Cristo? Como é que foi a morte dos 12? Todos morreram de forma brutal. Uns foram decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo. Quer dizer, enfrentaram sem Cristo, sem a presença física, mas enfrentaram com essa certeza que Jesus disse no Evangelho: eu não os deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei um defensor, que numa outra tradução quer dizer, enviarei um paráclito, ou melhor, enviarei um advogado, aquele que vai estar do seu lado quando você estiver diante do tribunal do mundo. É essa certeza que nós carregamos na nossa vida. Deus não nos abandona nunca. Por maior que seja a minha situação de pecado, por maior que seja os pecados que eu cometi até ontem, se hoje eu estou disposto a entrar nessa dinâmica de homem novo, de homem restaurado, Deus nos dá a borracha para que nós apaguemos a nossa vida passada e comecemos a escrever a nossa história a partir da nossa experiência com Ele. Que coisa bonita é ser cristão, meus irmãos. Nós temos a liberdade que vem de Deus. Nós temos a borracha na mão para apagar o passado mal escrito. Nós temos a graça do sacramento da reconciliação, que me liga de novo com Deus. Nós temos a graça do sacramento da Eucaristia, que alimenta a nossa alma para que nós tenhamos força para enfrentar os desafios do mundo. Nós temos a graça do batismo, que nos faz homens e mulheres novos. Nós temos a graça do sacramento da unção dos enfermos, que nos faz criaturas restabelecidas, que restabelece a nossa saúde, tanto física como espiritual. Nós temos a graça do sacramento do matrimônio, que nos coloca a serviço da comunidade. Nós temos a graça do sacramento da ordem, que nos coloca a serviço, que faz homens deixar a sua família, deixar o seu comodismo, deixar a sua vida e se doar inteiramente para que o reino de Deus possa acontecer. Por isso nós temos todas as graças possíveis para uma caminhada longa e feliz. Vamos pedir que Deus também nos dê mais uma graça, a graça de olharmos para Cristo como o único modelo a ser seguido, modelo de doação ao próximo, modelo de amor, modelo de amor incondicional, mesmo com aqueles que não merecem ser amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.